Oi, nós estamos aqui no momento de atendimento da hora de atividade do professor de matemática e de recomposição da aprendizagem matemática, professor Márcio Antônio Finger. Bom dia, professor, tudo bom? Bom dia, professora, tudo bem? Primeiro quero agradecer por esse momento, estar aqui à disposição para a gente discutir os pontos de atenção e os avanços do terceiro MA. Nós analisamos, enquanto equipe pedagógica e diretiva, que a turma do terceiro MA ele é um ponto de atenção na prova do SAEB desse ano de 2025. E como que a gente chegou a isso, né? Nós utilizamos a avaliação diagnóstica para na recomposição, na qual os alunos do terceiro MA, conforme aqui você pode ver, estão com 75% dos estudantes em nível de defasagem e 25% dos estudantes em aprendizado intermediário, ou seja, eles precisam melhorar os níveis de aprendizagem, ok? Observando também o BI e aprendizagem, nós percebemos que 5 alunos no componente de matemática estão com notas inferiores à média. Então, o que fazer, né? Nós sabemos que no ano de 2023 nós não tivemos a avaliação para o SAEB aqui no colégio. Essa vai ser a primeira turma a ser avaliada. Em 2023 só participou o ensino fundamental. E como que a gente vai poder auxiliar esses alunos, nesse momento, para que eles avancem nesses índices e consigam aí a nossa meta? Você sabe qual que é a nossa meta aqui do escola? Sim, 5.1. 5.1, isso, muito bem. Então, para nos guiar nesse momento de 2025, a gente vai utilizar os resultados das avaliações externas, o resultado das avaliações internas, para a gente poder ter esse caminho a seguir, E assim, enquanto educadores, quero fazer alguns questionamentos, Será que você, enquanto educador, consegue, perceber que as avaliações externas, como essa do SAEB, como a da Prova Paraná, elas conseguem, assim, recompor a aprendizagem do aluno? Sim, eu creio que elas recompõem sim, Porque através delas nós conseguimos fazer um trabalho, ver o que está faltando, Qual é o conteúdo, que está faltando para aquele aluno. Os descritores de menor acerto, que são monitorados com essas avaliações, eles servem enquanto guia para o planejamento do professor? Claro. Sim, que bom. Você utiliza esses descritores como guia. Fazemos revisões continuamente. Que bom. Nós sabemos da importância da avaliação formativa, aquela que é realizada pelo docente em todas as aulas, nas quais ele observa o desenvolvimento dos alunos, E compõe aí a maior parte do resultado de cada trimestre, certo? Na sua opinião, enquanto educador, a avaliação pontual, aquela pode ser a avaliação sua, uma avaliação tua, uma avaliação externa, Ela serve como reflexão para o professor analisar o seu planejamento? Sim, porque se não fosse ela também, o professor não teria uma base para verificar o aprendizado do aluno e dar continuidade ou fazer uma retrospectiva do assunto, do próprio conteúdo, para ver o nível de aprendizagem do aluno, para compor o ensino com ele. Então, a avaliação ela é importante, sim, no claro. processo de educação. Muito bem. Então, utilizando o painel SAEB, lembra no atendimento da hora de atividade anterior, na qual eu mostrei um painel, que tinha indicações, inclusive, de aulas do AECOO, do número de acerto dos alunos. Então, retomando esse painel SAEB, nós percebemos 3 descritores de menor acerto.
e que podem aí colaborar com o nosso trabalho de recuperação dessa turma. Quais são eles? Eu coloquei aqui para você, ó, descritor 11, o descritor 22 e o descritor 24. Sim. Então, para esses descritores, eu trouxe algumas sugestões de atividades a serem desenvolvidas. Sim, mas eu também posso sugerir antes, se você quiser. Claro. Então, esses escritores ali, vamos analisar ali como O 11. O 11, o cálculo de perímetro, né? O cálculo de perímetro é o básico, mas o que está faltando? Faltando realmente é uma problematização, né, com o cotidiano do aluno, para que ele possa compreender isso aqui, porque de uma certa forma não deveria haver essa falha nesse conteúdo, mas está havendo, porque está faltando problematizar com o nosso aluno a realidade dele na sala de aula. Isso, ele associar a própria realidade com Sim. o conteúdo de perímetro. Muito bem. Um outro exemplo, PA e PG, né? A questão de PA e PG também, relacionando com o cotidiano dele, eu creio que ele vai entender melhor, ele vai compreender mais o assunto, porque são dois conteúdos, de uma certa forma, simples, né? Só que geralmente é trazido em forma de fórmulas. Então, se o aluno conseguir compreender ele sem utilizar a fórmula e sem ter obrigatoriedade de utilizar a fórmula, com certeza, através do raciocínio lógico dele, ele vai resolver. Ou seja, você aplicando... sempre trabalha vinculando o conteúdo com a realidade do aluno. Sim, e buscando, na verdade, buscando o raciocínio lógico dele. Raciocínio lógico, dedutivo, para que ele compreenda e da forma dele expresse uma resposta coerente para aquela situação. Muito bem. E tem o D24 também, né? Reconhecer a representação algébrica de função no gráfico. Aí já é um pouco mais complicado realmente para ele, né? Mas não é nada impossível. Ou seja, retomando o conteúdo com ele, mostrando ponto a ponto, né? Aqui ainda a gente tem a capacidade de colorir, né? Que nós temos aí os pincéis atômicos que podem ser coloridos. Você colorindo com eles, voltando ao gráfico e mostrando claramente, então as chances de aumentar a capacidade de compreensão do aluno é muito maior, mas é retomando o conteúdo nesse caso. A gente já tinha discutido junto com os outros professores a questão da dificuldade do aluno em relação a gráfico, a tabelas, né? E a necessidade de trabalho intensivo com esses objetos, certo? Certo. Então, obrigada, viu, professor, por essas sugestões, eu também trouxe algumas, tá? Por exemplo, no descritor 11, de resolver o problema envolvendo cálculo de perímetro. Aqui eu trouxe, ó, vai ficar com você, tem essa atividade bem interessante e tem essa outra que eu destaquei, que é a trilha do perímetro, que é resolver os problemas de forma gamificada. Ou seja, montar um jogo de tabuleiro onde cada casa apresenta um problema de perímetro. Ao resolver esse problema, o aluno avança e ganha quem, né, compreende todos os desafios. É interessante esse tipo de atividade porque ele traz ali para a prática, né? E promove um desafio que é algo que está relacionado muito à adolescência e aos jovens, certo? Você achou interessante? Achei interessante, sim. Aí tem mais dois exemplos aqui, ó, modelos de atividades, tá? Relacionados a esse conteúdo. Ao descritor 22, que é de PA e PG, também eu trouxe algumas sugestões, tá? Jornada dos degraus, o crescimento das células, por exemplo, trazendo bem para a realidade deles, né? Esse conteúdo que também é uma sugestão. O D24, que você reconhece que é um pouco mais complicado, devido a essa relação com o gráfico, eles possuem dificuldades, também eu trouxe 1, 2, 3, 4 atividades, né? Por exemplo, atividade 2, cria e traça. Construir o gráfico a partir da função, né? Fornece os exemplos, constrói as tabelas, tá? E depois eles identificam se houve o crescimento ou decrescimento, né, dessa função, tá bom?
Além disso, eu queria colocar a questão de sugestões, né, dessas atividades, a retomada de aulas do RCO, tá bom? Para que possa daí a gente já reforçar. faz, né? Já fazemos, né? Já fazem? Ai, que já bom, faz. fico mais tranquila. E Na verdade, sim, toda a minha aula, eu inicio com a recuperação da aula anterior. Eu jamais dou continuidade sem retomar o conteúdo anterior. Se já foi corrigidas as atividades, se já foi falado sobre as atividades, mesmo assim, eu retomo para novamente começarmos a partir daquele ponto ali. Ou seja, uma recapitulação e uma continuação em cima do mesmo assunto. Tá, e lembrar daquele combinado, né, nessa retomada, de fazer uma organização diferente da sala de aula, duplas, em trios, eu tenho trabalhado muito em pares. Pares, Em pares. Isso é muito bom, porque eles não, podem... não trabalho em círculo, em círculo, não. Não, nunca trabalhei. Eu trabalhei umas 2 vezes, mas em pares é o que eu mais trabalho. Pares, em grupos ali, sempre é o que eu mais estou trabalhando. Bom que você conseguiu identificar, né, que estilo que fica melhor de aprendizagem para eles no seu componente, né? Eu acredito muito nesse tipo de aprendizagem, porque eles trocam experiências, linguagens, dificuldades entre eles, né? E nessa troca eles vão crescendo. Então tá, retomada do RCO, né, essa troca entre os alunos, as atividades diferenciadas, né? E lembrar sempre de acompanhar o progresso daqueles alunos que são pontos de atenção, que já foram passados para vocês, né? Aquela listinha de alunos, principalmente aqueles que nós vimos aqui, são 5 alunos com notas abaixo da média. Procurar estar perto, né? Principalmente no de recomposição da aprendizagem, já que tem o docente 2, que pode auxiliar bastante nessa questão, certo? Agora, para finalizar, eu gostaria de fazer 3 combinados aí com você, professor, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Com relação à observação de sala de aula, né? Quando poderá ser realizada? Na próxima semana? Não, pode ser até essa semana ainda, né? Então a gente já pode colocar o dia Ou nessa mais tardar a semana. próxima semana já. Então temos dia, aulas essa semana ainda. Dia 13, pode ser? Pode ser. Então, dia 13, na terceira aula, certo? Certo. Tá. Aí, utilizar essas atividades sugeridas, mas aqui você sugeriu também, né, durante essa observação e nas aulas subsequentes, tá? Que tal se produzisse também uma caderneta de acompanhamento desses estudantes? Que você, todas as suas percepções, a gente pudesse identificar quais as fragilidades dentro do conteúdo. Pode ser? Pode ser. Interessante, achou interessante esse acompanhamento? Que bom, né? Lembrar também do uso da avaliação formativa, da diagnóstica, né, em todas as aulas, tá bom? A gente possa daí fazer os encaminhamentos subsequentes. Certo, professor? Certo. Alguma dúvida? Não, nenhuma. Agradeço novamente, me disponho aqui enquanto suporte, tá? E eu vou acompanhar bem de perto, né, essas aulas e o que necessitar estamos aí, enquanto equipe diretiva e pedagógica. Obrigada, professor.